A paz do Senhor, querido professor de escola bíblica ou líder de grupos de crescimento, nós estamos juntos para estudarmos mais uma lição. Estamos na revista da editora Calel, As Parábolas de Jesus, e hoje vamos para a lição de número 10, a parábola do filho pródigo. Um texto extremamente conhecido, quem sabe junto com a do bom samaritano sejam as parábolas mais conhecidas de Jesus, bom samaritano e o filho pródigo. E nós vamos ler então em Lucas 15, eu só vou ler aqui o texto-chave, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e assim começaram a se alegrar. Eu sugiro que, juntamente então com os seus alunos na aula, façam a leitura ali do texto de Lucas 15, pode ser lido o capítulo todo, porque o capítulo todo vai abranger duas outras parábolas que estão atreladas também nessa terceira que Jesus conta. Mas, quando nós falamos então aqui desse pai amoroso com os dois filhos, é a partir do verso 11 ao 32. E desde a introdução, a gente pode trazer na nossa aula todo esse contexto aqui do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, porque se nós observarmos já no começo desse capítulo, nós vamos identificar os públicos que Jesus tem ali com ele. Nós temos os religiosos, os fariseus, saduceus, escribas, pessoas que se achavam extremamente sagradas e puras e condenavam os outros. E o outro público que estava ali acompanhando Jesus era as prostitutas, os cobradores de impostos, então pessoas colocadas como assim, de segunda e terceira categoria. E o interessante é que você pode aproveitar, como eu falei, todo o capítulo para mostrar a sabedoria de Jesus, contando histórias, como ele queria alcançar os dois públicos com as suas mensagens, porque nós temos a parábola da ovelha perdida, ou seja, uma ovelha que se perde longe do aprisco, que o pastor vai resgatar, vai buscar. Nós temos a parábola da dracma perdida, que uma mulher perde algo precioso dentro da própria casa, e Jesus então ele finaliza a terceira história, daí vem a parábola do filho pródigo, como nós falamos. Jesus justamente agora utilizando desse contexto das duas anteriores para mostrar de novo, né? Alguns se perdem fora, como o filho que sai de casa, mas também tem um filho dentro de casa que se perde dentro. Então todo o contexto e todas as outras parábolas ali desse capítulo, elas estão atreladas, dizendo justamente que alguns se perdem fora, mas alguns se perdem dentro. Agora, o importante é estar conectado ao coração do Pai. E vamos então para essa parábola, a famosa parábola do filho pródigo. Alguns, na verdade, eles acham e sugerem que esse não seja o melhor nome para essa parábola. Por quê? Porque o foco, na verdade, não é o filho que sai, mas o foco é o próprio pai. Nem é o filho que sai, nem o filho que fica. Ou seja, é para mostrar esse grande amor. Mas como na história aí do cristianismo ficou conhecido como parábola do filho pródigo, até hoje nós usamos. Mas lembre sempre disso. O foco é o pai, o principal personagem é esse pai e o seu amor demonstrado para com os seus filhos. O primeiro ponto diz assim, dá-me a minha parte na herança. E o 1.1 vai fazer justamente menção desse pedido incoerente. Ou seja, se nós estivéssemos há 2000 anos naquele contexto e ouvisse uma história como essa que Jesus contou, as pessoas ficariam muito assustadas. Por quê? Porque esse pedido, né, de um filho para o pai pedir a herança antes do pai estar morto, querer desfrutar da herança, era um desrespeito gravíssimo. Era como se o filho estivesse dizendo o que me interessa é os recursos que você pode me dar, não a sua vida, eu prefiro que você esteja morto. Quando nós falamos assim, realmente parece algo muito mais grave. Mas você pode até multiplicar essa gravidade que soa aos nossos ouvidos por 10, quem sabe, para a gente entender como uma história dessa impactaria as pessoas que estivessem ouvindo naquele contexto de 2000 anos atrás, como Jesus então mencionou. Então foi algo muito pesado. É um pedido que, na verdade, não se via acontecer naquela época. E daí, o 1.2 vai falar do perigo da insatisfação. Ou seja, esse filho,
O que dá de entender, depois lendo toda a história, é que ele tinha na casa do pai tudo o que ele precisava. Ele tinha não apenas o suprimento para o seu corpo, para o seu conforto, mas ele tinha também o amor, ele tinha uma posição de respeito naquela casa, mas parecia que nada daquilo trazia um contentamento e outras coisas o atraíam muito mais. Então, aqui o autor vai pontuar essa questão, o perigo da insatisfação. Nós corremos risco de perder o foco, perder objetivos de vida, justamente por não enxergarmos as bênçãos que nós já temos e aquilo que Deus já nos deu. E claro, o mais importante, a presença do Pai, ela é o melhor que a vida pode nos oferecer. Eu quero, dentro ainda desse 1.2, ler aqui o último parágrafo que diz assim: a insatisfação pode ser um grande perigo para a nossa vida espiritual. E a Bíblia nos apresenta exemplos claros desse perigo, e esse aqui é um exemplo disso. 1.3, então, vai falar que esse pai não questiona. E, de fato, isso é muito interessante, esse pai respeita a decisão tomada pelo filho, mesmo, claro, o pai sabendo que era uma decisão equivocada, errada, que traria consequências graves. Eu destaco aqui também o que o autor colocou. O pai aqui, retratando a figura de Deus, não se abala com as escolhas e decisões erradas que o ser humano possa cometer. E a última linha diz assim: porém, nossas escolhas sempre nos levarão a algum destino. Ou seja, cada escolha tem as suas consequências, cada ação tem a sua reação. E como nós vamos ver, esse jovem, ele pega tudo que ele, então, recebeu do pai agora, e ele sai, e o texto diz, vai para uma terra bem distante para viver dissolutamente, ou seja, de maneira bem irresponsável. E aqui nós entramos no ponto 2 da nossa lição. A caminho de uma terra distante. Longe do pai, 2.1, longe do pai, os recursos sempre serão insuficientes. E essa foi uma grande verdade. E aqui, professor, você pode trazer esse foco no comportamento desse filho, ou seja, um comportamento altivo, um comportamento irresponsável, um comportamento inconsequente, porque ele acha que ele sabe o que está fazendo, ele acha que sabe administrar os recursos que ganhou, inclusive ele acha que sabe fazer escolhas de boas amizades, né? Porque a gente pode aí imaginar que ele sai cheio do dinheiro, atrai muitos amigos, paga a bebedeira para todo mundo, mas uma hora o dinheiro acaba e ele percebe que as suas decisões, na verdade, foram equivocadas e nem as escolhas que ele fez por amizade eram verdadeiras. E a gente pode, claro, trazer isso para a vida espiritual. O homem sem Deus, né, ele nunca vai se sentir satisfeito com nada. E, na verdade, por mais que outros recursos possam chegar à nossa vida, sempre são insuficientes. Quero destacar também aqui, dentro ainda desse 2.1, lá no final diz assim: quanto mais longe de Deus, mais vazio de recursos de vida, de esperança, o ser humano estará. A distância entre uma pessoa e Deus sempre lhe causará prejuízos, e essa é uma grande verdade. Depois, o 2.2, um preço muito maior do que ele estava disposto a pagar, porque perde tudo, perde amizades e agora sai procurando alguma ajuda, algum emprego, e o destaque que nós damos ali no verso 16, ninguém lhe dava nada, porque ele agora começa a ver a realidade do mundo egoísta. Ninguém tem o amor que o pai tinha. Ele não encontra em lugar nenhum. E o 2.3 vai falar desse arrependimento em meio aos porcos. Ou seja, Jesus ele está no contexto de cultura dos judeus e o estar no meio de porcos, porco para o judeu é imundo até os dias de hoje, ou seja, é o lugar mais baixo. Ele já tinha estado no fundo do poço agora, porque a única profissão que ele encontra para poder, quem sabe, sobreviver é no meio dos porcos, mas é interessante que quando nós olhamos, fica bem claro, né, que ele tinha desejo de comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas nem isso lhe era direito, ou seja, ele estava no nível tão baixo e tão decadente que de fato o porco valia mais do que ele. É isso que o texto está querendo mostrar.
Ou seja, as aplicações aqui são inúmeras, porque o homem sem Deus, ele perde o seu valor, ele perde o seu lugar especial, e essa história vai retratar. Quando nós nos afastamos do nosso Pai, por mais que tudo pareça no início bom, maravilhoso, estamos dando certo. A consequência e o final sempre vai ser desastroso. Mas também, ainda que dentro do 2.3, né, que fala do arrependimento em meio aos porcos, mostra que o fundo do poço, o lugar de maior desespero, foi também um lugar onde esse jovem começou a refletir sobre a vida. Ele começou a parar para pensar. E aqui é algo muito importante, professor, você trazer para os alunos a importância da reflexão nos nossos dias. Porque vivemos dias tão corridos, tão acelerados, que as pessoas elas só vão reagindo àquilo que chega, vivendo no ativismo, e poucos param para sentar, pensar e reavaliar a sua vida. Eu estou melhor do que ano passado? Eu estou melhor do que 5 anos atrás? O meu casamento é melhor hoje? São perguntas que você pode levar para os seus alunos pensar. A minha vida espiritual, a minha vida com Deus, o meu envolvimento na igreja, a minha vida ministerial está melhor hoje? Esse jovem, ele precisou chegar ao fundo do poço para perceber que ele tinha perdido e perdido muito, porque o pensamento dele era, na casa de meu pai, até o menor dos empregados está muito melhor do que eu. Quando ele reflete, então, agora, esse jovem ele começa a ver que está mal, chega a essa conclusão e, consequentemente, ele planeja uma solução, porque ele diz, eu voltarei para a casa do meu pai, vou pedir perdão e vou pedir para trabalhar como um dos seus servos. Ou seja, é muito interessante isso, porque a reflexão gerou um planejamento. É claro, o planejamento não fez toda a diferença, daí vem o 2.4, né? Decisão e ação, uma combinação para um resultado excelente. Ou seja, depois que ele planejou, ele não ficou só na boa intenção, mas ele decidiu agir. E isso também precisa ser enfatizado. Quero destacar aqui pelo menos 2 frases, uma delas assim. Uma decisão acertada por parte deste jovem foi voltar para casa. O arrependimento gerou nele uma decisão, retornar à casa do pai, porém com um retorno consciente. Ou seja, aqui também você pode enfatizar, professor, que as pauladas da vida, as adversidades, os sofrimentos, geram também um nível de maturidade e crescimento. Porque o jovem que sai altivo de casa, ele já começa a imaginar, eu vou voltar, mas eu vou pedir perdão, vou me arrepender. E ele volta destruído. Mas ele volta com uma outra atitude, uma atitude de humildade, uma atitude de respeito e valorização ao Pai. E também a outra frase que eu quero destacar é: o pródigo nos ensina uma lição valiosa. Projete sonho, almeje, mas em meio a tudo isso, tome atitudes para concluir o que projetou. Então, de novo, eu enfatizo isso. Você, professor, pode utilizar desta parábola e deste exemplo a importância de planejar, mas executar. Não ficar apenas nas boas intenções. Aqui no aplicando o texto do ponto 2, eu só destaco aqui a primeira parte que diz assim: longe de Deus não existe provisão suficiente e recursos suficientes. Então, aqui no 2.2, você pode mostrar as consequências das escolhas equivocadas desse jovem, mas também enfatiza que esse jovem, mesmo errando muito, mesmo tendo muitas atitudes inconsequentes, ele lá no fundo do poço coloca a cabeça no lugar, cria juízo, planeja e executa de uma maneira muito sábia e volta realmente para a casa do pai. E daí nós entramos no ponto 3. O retorno alegrou o coração do pai. E daí, todo esse ponto 3, o foco está nessa figura mais do pai. Porque o 3.1 diz assim: o olhar constante em nós. Deus está nos acompanhando. O pai está sempre nos olhando. Interessante que quando Jesus está contando essa parábola, Jesus enfatiza esses detalhes lindos, né? Ao longe, o pai o viu. Poxa, mas o pai não sabia o horário. Esse filho não mandou um WhatsApp para o pai dizendo, vou voltar para casa no dia tal, no horário tal. Não. O que dá de entender é que esse pai sempre estava ali esperançoso no retorno do seu filho, os seus olhares acompanhando a longe para ver se o filho estaria voltando. E eu destaco aqui a frase que diz assim: o texto está repleto de ações por parte do Pai, que demonstram o amor que Deus tem para com os pecadores, para conosco, os seus filhos,
pecadores que, como humanidade, viramos as costas para Deus, mas Ele está aguardando esse retorno. Então, aqui você começa a enfatizar essas atitudes do pai. E depois, o 3.2 vai dizer que o pai correu até ele. E aqui é um consenso entre os historiadores e os teólogos, né? Que essa atitude do pai correr, ela envolve muito mais do que apenas um ato de correr ou o ato de estar com muita saudade do filho. Também. Mas os historiadores, eles afirmam que, naquela época, um homem adulto, no status como esse pai, que provavelmente era alguém muito bem sucedido, porque o texto diz que tinha empregados, ele não poderia sair correndo publicamente porque isso era vergonhoso. Correr é coisa de moleque, é coisa de menino, não de um adulto, não de alguém no seu nível, né? Mas esse pai corre. E alguns teólogos, eles enfatizam algo muito importante, que a atitude desse filho, ela merecia uma punição. Porque, de acordo com a lei de Moisés, um nível de desrespeito e desonra aos pais merece o apedrejamento. Essa é a consequência. Ou seja, qualquer um que chegasse antes naquele filho tinha o direito de matá-lo para, digamos assim, vingar ou fazer justiça de acordo com a lei. Mas esse pai, ele corre também para ser o primeiro a chegar nesse filho, a lhe demonstrar o seu amor, sim, ali o perdoar, sim, mas também para privar de que algo ruim pudesse acontecer a esse filho. E o 3.3 fala então dessa reconciliação pública, ou seja, o pai foi a pessoa que foi humilhada publicamente, envergonhado publicamente. Quem sabe você pode aí, professor, mostrar como seria num dia de hoje, né? Isso seria notícia, isso seria comentário nas redes sociais, nos WhatsApps, né? Um ato vergonhoso do filho para com o pai. E com certeza, naquele vilarejo, naquela comunidade, esse filho trouxe uma vergonha absurda ao pai. O pai passou a ser motivo de chacota, quem sabe, para com aquelas pessoas. Mas o pai, ele é o primeiro a ir. E outra, deixar bem claro que ele não vai para punir o filho segundo uma lei rígida, mas ele vai demonstrar amor, restaurar e colocar o filho de novo no lugar de honra. Então, isso precisa ser enfatizado. Algo também interessante é a maneira que acontece o encontro entre o pai e o filho, porque Jesus, ele vai dando uns detalhes muito preciosos. O comportamento desse filho era bem simples, ele deveria se jogar aos pés do pai e clamar o perdão. E o discurso desse filho já estava pronto, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. O que é interessante é que parece que o pai não permite que esse filho se jogue aos pés, mas o pai, primeira coisa, o abraça. Ou seja, deixando bem claro, meu filho, tu és igual a mim. E dá um beijo, né? Que é uma expressão de amor intenso. E é interessante também nós repararmos em algo, porque tem pessoas, né, pode, e nos tempos que nós vivemos, pode alegar, tá vendo? Esse pai é um pai tão misericordioso como o nosso Deus, que ele nos recebe ainda sujo, de sujeira de porco, fedendo porco. E é uma grande verdade. Esse pai, ele aceita o filho numa condição imunda e recebe o filho. Mas é interessante nós observarmos que ele não permite que o filho fique naquela imundície. Primeira coisa, traga a capa, vamos mudar. Tire essa imundície e coloque a roupa de filho. Ou seja, muitos usam essa figura desse pai para justificar, depois de estar de novo em Cristo, a vida pode continuar na sujeira, na podridão do mundo e do pecado. Mas não, esse texto nos revela que quando nós vamos para a casa do Pai, nós precisamos então ocupar a figura de filho, e isso exige mudanças. Tira os farrapos com sujeira de porcos e coloca a túnica de filho. Isso pode ser enfatizado. Também eu quero aqui destacar essa fala desse filho: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Aqui, professor, você pode trazer a realidade do mundo espiritual quando há desonra na família. Porque a história é bem clara em dizer que esse filho desonrou o pai, humilhou o pai.
Você não vê esse filho dizendo, não quero mais o teu Deus. Você não vê esse filho amaldiçoando a Deus. Mas, consequentemente, está embutido uma coisa na outra. Quando esse filho desonra o pai, ele está desonrando o próprio Deus. Por isso, na fala de arrependimento é: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Traga isso para os relacionamentos familiares, né? Para os filhos que muitas vezes honram o pai, achando que pode viver uma espiritualidade sadia, mas a palavra deixa bem clara: quando há desonra e desrespeito dentro de casa, há também quebras de vínculos com Deus. E depois nós vamos então ali no 3.4, que fala então dessas bênçãos imediatas, né? Como nós falamos, o pai abraça, beija esse filho e já manda trazer então a melhor roupa, que fala do que? A roupa de filho. Igualdade, não vai ser meu escravo. Por mais que o filho chega pedindo, eu quero ser um servo, ou seja, me faz como um dos teus servos. Não, é filho. E veste roupa de filho, e daí anel do dedo, símbolo de autoridade. Depois, sandália nos pés, símbolo que é filho, para diferenciar dos escravos que geralmente andavam descalços. E o mais lindo, vamos fazer uma festa. E interessante que ele manda matar um novilho cevado, ou seja, não é só para nossa família, toda a comunidade vai celebrar porque esse meu filho estava morto e voltou para a vida. E daí, o ponto 4, então, nós vamos falar dos pródigos, né, que ficam em casa, o pródigo que ficou em casa. E isso aqui é muito importante, porque, como nós falamos, né, aquele destaque lá no versículo 1, os públicos que Jesus está falando, ou seja, os pecadores, eles já se identificaram. Nós somos a ovelha que se perde, nós somos o filho que sai de casa. Os fariseus provavelmente já se identificaram, que estavam perdidos dentro de casa. E pela atitude que nós vamos ver aqui do final do comportamento desse filho mais velho que fica em casa, Jesus está deixando bem claro que os fariseus e os saduceus, os religiosos da época, se encaixavam nesse perfil. 4.1 diz assim: não participou da festa. Eu quero ler aqui o que o autor colocou, diz assim: que o filho então se negou a entrar na festa. O filho mais velho representa a hipocrisia dos fariseus em dois aspectos. Primeiro, em relação ao pai, pois ignorou a tentativa do mesmo em incluí-lo na festa. Segundo, uma grande hipocrisia em relação ao seu irmão, pois demonstrou que não tinha nenhum interesse no arrependimento dos pecadores. E aqui, claro, é uma grande oportunidade de falar dos cristãos, porque muitas vezes a gente olha para a parábola do filho pródigo e a gente diz, isso aqui é para aquele que está desviado, isso aqui é para quem não está indo na igreja, mas também a continuação fala de muitas pessoas que estão na igreja, mas o coração está longe do coração de Deus, não vive mais a festa de Deus, a alegria de Deus, aquilo que Deus está promovendo. Importante você, professor, ressaltar que essa atitude do filho mais velho, que não quer entrar na festa, ela é tão perversa e tão desrespeitosa quanto a anterior do filho mais novo que saiu de casa. Ou seja, as duas são desobediências e mostra um relacionamento quebrado com o pai. O 4.2 diz assim: valores invertidos no coração do filho. E eu quero destacar aqui duas frases. A primeira diz assim: a visão que este filho tinha da figura do pai era de senhor, de um patrão. A visão que tinha de seus afazeres era por obrigação e não por amor. Ou seja, esse filho até estava trabalhando para o pai, mas não era por amor. Na verdade, e depois uma outra frase vai mostrar que o interesse dele era outro. Todos os anos de serviço ao pai parecem ter sido motivados por um desejo de retorno algum dia, retorno financeiro, retorno das posses do pai. Ou seja, o que o texto está deixando bem claro, a história contada por Jesus, é que os dois filhos, tanto mais novo quanto mais velho, eles estavam com o coração longe do coração do pai, mais preso ao que o pai podia oferecer de recursos do que justamente ao relacionamento com esse pai. E interessante que daí o 4.3 vai falar que esse pai não desiste, porque ele sai para fora também para resgatar o filho mais velho. Assim como ele corre para resgatar o filho mais novo, agora ele sai para resgatar o filho mais velho e abrir a visão daquele jovem. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você sempre está comigo. E o interessante, que eu acho fantástico, que a história parece que ela encerra sem um final, né? Aquele final feliz que a gente espera em toda a história parece que não acontece. Por quê? Porque parece que fica uma incógnita se esse filho mais velho entrou ou não entrou na festa. Como que foi a continuação disso?
É Jesus deixando ali justamente, né, a oportunidade dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos pensarem sobre isso. Eles vão fazer parte da festa do Pai ou não vão? E daí precisa sair do pedestal, precisa se humilhar, precisa se arrepender. E por isso, nós aqui podemos muitas vezes olhar alguns perigos da religiosidade que nos cega. Muitas vezes, pessoas que se afastam de Deus, se perdem no mundo, apanham da vida, eles voltam com o coração quebrantado e desfrutam de uma continuidade no relacionamento do Pai muito melhor do que alguns que nunca saíram para fora, mas estão perdidos dentro. Passam 10, 20, 30, 50 anos vivendo como um religioso e isso não agrega nada, isso não te atrai ao coração do Pai e viver e desfrutar tudo aquilo que o Pai tem para ele. Então, nós estamos diante de uma das fantásticas histórias de Jesus. Nós ficamos por aqui. Eu espero ter agregado a sua aula e que você, juntamente com os seus alunos, possam crescer em Deus a partir dessa preciosidade, dessa parábola contada pelo Mestre Jesus. Que Deus vos abençoe grandemente.